Eu vim aqui no comecinho do vídeo passar um recado muito importante, que é que eu participei de mais um vídeo com as vacas lá no canal Quarto da Causação. E o tema dessa vez é Game of Thrones. A gente falou um monte sobre a volta da temporada e eu acho que vocês vão gostar muito. Então eu queria muito que vocês fossem lá pra ver nossa collab e dar uma curtida no vídeo delas. Então pra você ir lá é só você clicar no card que vai aparecer em algum lugar aqui na tela ou clicar no link aqui na descrição. Aí você vai lá ver o vídeo delas e depois volta aqui. Recadinho rápido dado, vamos pro vídeo. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final e hoje eu vou falar de anime. Mais especificamente de Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan, que é um dos animes mais populares dos últimos tempos. Se você acompanha a indústria de anime, se você acompanha notícias sobre anime, você com certeza deve ter esbarrado nesse anime em algum momento, em alguma referência a ele. E agora terminou a segunda temporada dele, então eu achei que seria uma oportunidade legal pra recomendar Attack on Titan aqui no canal. E caso você não conheça, pode ficar tranquilo, porque esse vídeo não vai ter spoilers. Esse é um anime que ele é cheio de spoilers, cheio de coisas importantes que, se você contar, pode estragar os plot twists, todas as reviravoltas ali. Então eu penei, mas esse vídeo é sem spoilers, você pode ver, só vai ter coisa do primeiro episódio aqui, então fiquem tranquilos. Bom, Shingeki é uma história que ao mesmo tempo eu acho que é épica e é desesperadora. No mundo do anime, os humanos são atacados por criaturas gigantes que são chamadas de titãs ou Kyojin em japonês. Eles normalmente são bem maiores que os humanos, chegam a ter cerca de 10 metros de altura às vezes. Mas o maior problema deles não é o tamanho, o problema é que eles comem gente, eles devoram seres humanos e eles vão matando tudo que tem pela frente. E isso realmente não é a coisa mais agradável do mundo, né? O anime é uma adaptação do mangá do Hajime Isayama e esse mangá é publicado desde 2009. É interessante porque Attack on Titan é o primeiro mangá publicado por esse autor e mesmo assim já atingiu um baita sucesso. Em abril noticiaram que já tinha vendido mais de 66 milhões de cópias, isso é muita coisa, gente. Pra ter noção, esse número de vendas coloca Attack on Titan pau a pau com outros mangás muito famosos, como Fullmetal Alchemist ou Hunter x Hunter, que são também bem mais antigos, então tiveram mais tempo pra vender. Mas enfim, o mangá foi adaptado para uma animação em 2013, com a primeira temporada com 25 episódios e terminando de jeito bombástico, e a continuação cadê? Demorou. Em 2014 eles chegaram a lançar aqueles filmes que juntam os episódios da animação, sabe, fazem um compacto ali pra você entender a história de uma vez, e tinham anunciado que a segunda temporada do anime viria em 2016, só que ela foi atrasada e só estreou mesmo esse ano. E finalmente saiu 4 anos depois da primeira, ela terminou agora em junho de 2017. Mas essa segunda temporada só teve 12 episódios, ou seja, foi super curtinha. De qualquer maneira, já confirmaram uma terceira temporada pra 2018, então pelo menos a gente vai ter que esperar mais 4 anos pra continuar a história. E além disso, existem filmes live action japoneses e faz uns meses que saiu uma notícia falando que estavam com planos de trazer um live action ocidental de Shingeki no Kyojin. E esse live action teria o mesmo produtor de Animais Fantásticos e Onde Habitam, o David Heyman. Tá bom, eu tô falando um monte de coisa de temporada, não sei o que, mas eu vou explicar direito o que é Shingeki no Kyojin. O protagonista dessa história é um menino chamado Eren Yeager, e na infância ele morava perto de uma das muralhas da humanidade. Por que muralhas, né? Pra se proteger dos titãs, os humanos construíram 3 muralhas ao redor da sociedade deles. A mais de fora é a Wall Maria, aí depois você tem a Wall Rose, e aí depois você tem a Wall China. E elas são circulares, essas muralhas, então quanto mais perto do centro você tiver, mais protegido você tá. Mas mesmo quem morava bem longe do centro, lá perto da Wall Maria, ou seja, bem do ladinho do último muro protegendo a humanidade, tava de boas até, porque já fazia uns 100 anos que tava tudo de boas, não tinha nenhum ataque, tava tudo em paz, e o Eren vivia ali perto dessa muralha numa boa com a família dele. Só que aí teve esse ataque do Titã Colossal, que é um titã que recebeu esse nome por ser muito mais alto do que os outros, ele era mais alto até do que as muralhas. Ele e um outro titã diferentão, chamado de Titã Encouraçado, eles quebraram uma parte da Wall Maria, e eles abriram esse buraco que permitiu que vários titãs menores entrassem. Isso causou um verdadeiro massacre na cidade do Eren. Então, o menino ele jurou que ele ia matar todos os titãs e decidiu entrar pro exército. E o exército ele é dividido em algumas divisões, que eu não vou entrar nesse detalhe nesse vídeo, mas uma dessas divisões é chamada de Tropas de Reconhecimento. Eles são uma unidade militar que é especializada em matar os titãs, enfrentar os titãs e fazer missões até fora das muralhas. E pra isso eles usam uma das coisas que eu acho mais legais no anime, que é o equipamento desses soldados. Eles usam uma coisa chamada dispositivo de manobra tridimensional, que é um monte de cintos presos ao corpo, e aí nos cintos deles tem um impulsionamento por gás e também tem ganchos que prendem na parede pra você escalar. Então você usa o seu negócio e você voa rapidão pra uma parede, se pendura lá e vai pulando de uma parede pra outra com lâminas nas mãos. Desse jeito, lógico, dependendo do que você tiver pra se apoiar, você pode subir e ficar da altura dos titãs. E aí esses soldados finalmente podem atacar a nuca do titã, que normalmente é onde fica o ponto fraco deles. Isso quer dizer que pelo menos no anime as cenas de ação são muito empolgantes, porque você vê os protagonistas ali, os personagens pulando
pulando pra lá e pra cá com aquele equipamento. As cenas, elas realmente são muito diferentes, porque é exatamente por isso o nome do equipamento, né? Ele é dispositivo de manobra tridimensional, porque eles lutam em 3 dimensões. Você também tem a altura, e é um estilo diferente do que se o personagem simplesmente voasse, porque aqui ele tá se prendendo em alguma coisa. Então você tem toda uma dinâmica de estratégias. Eles não podem, por exemplo, enfrentar um titã em campo aberto, porque eles não teriam muito onde se prender. Mas se você tem um lugar cheio de árvores ou cheio de prédios, é bem melhor. Isso dá várias possibilidades legais pras lutas, então eu fico bem empolgada com essas cenas de ação. E esse aparato aí super tecnológico, ele contrasta bastante com o visual da série, que é uma coisa meio antiguinha. As pessoas usam carroças pra se locomover, por exemplo, então esse equipamento é bem diferente de tudo que é mostrado ali nos arredores. Mas mesmo com toda essa tecnologia, não quer dizer que eles deem um pau nos titãs, porque os titãs são muito fortes. Isso é só uma coisa que deixou os humanos um pouquinho menos vulneráveis, mas os titãs, eles são tão fortes que você vai ver muita gente morrer nesse anime. Ele é um anime que ele é bem sangrento, ele tem às vezes algumas cenas que as pessoas acham até meio exageradas de tanto sangue. Eu acho que não é super exagerado, mas se você se incomoda com muito sangue, com pessoas morrendo e tal, talvez não seja um anime pra você. Como é de se esperado, uma série sobre a humanidade à beira da extinção, meio que todo mundo pode morrer a qualquer momento. Você nunca sabe se aquele personagem que você curte vai durar até o final do episódio. Isso eu acho muito interessante, é legal, uma série sem previsível, mas ao mesmo tempo, pra mim não importou tanto essa coisa, o personagem talvez não dure, porque eu simplesmente não me importava muito com os personagens. Isso talvez seja uma coisa mais minha, tá? Esse vídeo é com a minha opinião. Você pode pensar diferente, diz aí nos comentários o que você pensa. Mas eu não me importo tanto com os personagens de Shingeki no Kyojin no geral. Esse é um dos pontos negativos do anime pra mim, que ele tem um monte de personagens, um monte mesmo, mas eles não são muito bem elaborados, ou são quase nada elaborados. Claro que tem alguns que tem bastante destaque, tem alguns personagens que eu gosto mesmo, mas tinha vários outros que passavam super despercebidos e eu até sentia dificuldade de diferenciar um do outro. Sendo que eu sou a louca dos personagens, né? Vocês me veem nos vídeos de Game of Thrones, na vida real eu não decoro o nome de ninguém, mas de personagem fictício eu decoro tudo. Mesmo assim, em Shingeki no Kyojin eu tinha alguma dificuldade pra diferenciar alguns personagens às vezes. E isso eu acho que acontece exatamente porque tem pouca caracterização desses personagens. Tudo bem que eu entendo que às vezes você não tem tanto tempo pra mostrar um monte de personagem secundário e dar uma cara legal pra eles, sabe? Dar uma personalidade super diferente. Mas é que aí, como que você vai se importar tanto com um personagem que você não acompanhou a história dele, sabe? Você não acompanhou as ansiedades dele direito, esse tipo de coisa. E aí eu sinto que o anime, ele tentava meio que fazer essa lição de casa correndo, bem na hora que o personagem ia morrer ou fazer alguma coisa interessante. Tipo, volta e meia o episódio começa a mostrar com muito destaque um personagem que às vezes você nem lembrava dele, mas aí começa, não, porque esse veio da vila tal e não sei o que, aí começa a ter flashback do pai e da mãe, aí você pensa, putz, de duas uma, ou esse personagem vai morrer, ou ele vai fazer alguma coisa muito heróica. E era sempre o que acontecia. E isso não me incomodaria tanto se esse trabalho de mostrar as memórias, não sei o que, fosse feito, sei lá, ao longo dos episódios, você faz picadinho, entendeu? Mas é sempre na hora que vai acontecer. Parece que não pensaram nisso antes, então, putz, esse personagem aqui que a gente vai matar, a gente nem falou dele antes, né? E agora? Bom, bora botar um pouquinho de história pra ele, para as pessoas se importarem. E pelo menos comigo isso não funciona muito bem. Eu demoro um pouco pra me afeiçoar aos personagens, eu preciso entender qual é a deles ao longo dos episódios, e aí sim, quando esse personagem morrer ou fizer alguma coisa, se não, se é 5 minutos antes, pra mim não faz muita diferença. E a segunda temporada é bem menos focada no Eren, que é o protagonista que eu falei, e nos dois amigos dele principais, a Mikasa e o Armin. Eles nem aparecem muito em boa parte desses 12 episódios aí da segunda temporada. Então eu acho que seria muito melhor se o anime tivesse se dado mais ao trabalho de caracterizar melhor os personagens secundários, dar mais tempo pra eles se desenvolverem e pra gente se importar também. E eu acho bom reforçar aqui, por mais que eu já tenha falado antes, mas eu não acho todos os personagens secundários ruins. Tem alguns que eu gosto bastante, por exemplo, a Sasha, eu gosto muito dela, que ela come o tempo todo. Ou então o Comandante Eren e o Capitão Levi, que recebem bastante destaque, principalmente na primeira temporada. Eu gosto muito deles e eu gostaria que eles aparecessem até um pouco mais na segunda temporada. Mas eu entendo que talvez eles ganhem mais destaque na frente da história e tal. E eles poderiam ter feito eu gostar mais de outros personagens se eles tivessem investido um pouquinho mais de tempo neles. Mas mudando de assunto um pouco agora, eu respeito muito Attack on Titan por causa de um acontecimento logo nos primeiros episódios, que foi uma reviravolta super grande e que eles tiveram, sério, eles tiveram muita coragem, muita determinação em manter essa reviravolta meio que em segredo até revelarem o que realmente aconteceu bastante tempo depois. Então
Então esse é um vídeo sem spoilers, então eu não vou falar qual foi essa reviravolta, nem vou falar em qual episódio que foi, porque eu acho que é legal vocês verem o que aconteceu com seus próprios olhos. Então peço desculpas por falar aqui em termos tão gerais, mas eu recomendo super que você veja pelo menos os 10 primeiros episódios de Attack on Titan pra entender do que eu tô falando, e também porque nesses 10 episódios você vai entender bem qual é a vibe do anime. Tem muita coisa que eu não pude falar aqui nesse vídeo exatamente por ser sem spoilers, mas nesses 10 primeiros episódios o anime vai mostrar que veio, vai mostrar qual é o conflito principal ali do Eren, o que ele pode fazer pra enfrentar os titãs. Shen, que é uma história que é completamente cheia de mistérios e alguns deles que não foram explicados até agora. Tem até episódio que você fica com mais perguntas do que respostas, assim. Quanto mais eles tentam responder as coisas, mais dúvidas vão surgindo. Muitas vezes eles não explicam nada por vários episódios seguidos. Isso às vezes irrita um pouco também, porque tem coisas que eles explicam demais e tem coisas que eles explicam de menos que eu acho que eles deveriam explicar. Por exemplo, tem um momento ali na segunda temporada que tem os personagens que eles são meio que vilões. A motivação deles não é explicada na temporada. Então você fica vendo eles sofrerem por causa desse dilema ético, não sei o que, mas você não sabe qual é o dilema. Você não sabe o que eles são, entendeu? Não explica. Por que vocês fizeram isso? Tá, se você tá sofrendo tanto, então por que você fez? E eu acho que eles poderiam dar um jeito de, sem contar qual é o super objetivo deles e tal, porque querem revelar depois, mas dá um jeito de fazer com que esse dilema ético dos personagens importe. Mas com certeza Attack on Titan é um anime que te deixa com uma curiosidade infinita. Todo episódio eu quero saber o que vai acontecer no próximo correndo. Tanto que eu demorei pra fazer esse vídeo porque eu esperei a temporada terminar pra fazer maratona dos episódios, porque eu sabia que eu não ia aguentar ficar esperando de uma semana pra outra. Eu achei a história da primeira temporada mais bem definida do que a da segunda, então eu acho que a primeira temporada ela me entreteve mais. Beleza que na primeira teve alguns problemas de ritmo, tinha algumas cenas bem paradonas no meio das de ação frenéticas que eu adoro. Teve algumas paradonas que não acrescentavam tanto, assim. Quando a paradona acrescenta é ótimo, mas nesse caso era mais um problema de ritmo mesmo. Mas mesmo assim a primeira temporada ela parecia que tinha um objetivo mais direto do que o da segunda. Eu achei a segunda temporada um pouco perdida, parecia que o enredo ele era meio jogado, assim, os personagens só iam reagindo ao que ia acontecendo. Então, por exemplo, ah não, caiu tal coisa, então vamos buscar. Ah não, surgiu tal coisa, então vamos atrás. Ah não, pegaram tal pessoa, então vamos atrás. Não tinha um objetivo final, sabe? Um mistério final. Surgiam mistérios ao longo de todos os episódios, mas nenhum deles era o mistério que você tem que almejar, saber. Até porque não responderam nada. Mas assim, eu acho que precisava ter alguma coisa central, algum objetivo mesmo, que essa temporada não pareceu ter pra mim. E depois desse ponto na história da segunda temporada, a gente ainda tem o mangá, que muita gente que falou comigo disse que toma uma direção completamente inesperada, não é inesperada, mas é diferente do que eles tinham feito, que é se tornar uma trama super política. Então fala de reinos e fala de intrigas e coisas meio Game of Thrones, então eu acho que é possível eu gostar. Quando me falaram isso e falaram também que o mangá já resolveu vários dos mistérios que foram apresentados no anime, que eu tô louca pra descobrir, eu finalmente decidi que eu vou ler o mangá de Attack on Titan. Então pessoas, por favor, sem spoilers do mangá nos comentários. Aliás, sem muitos spoilers nos comentários do vídeo de hoje, porque eu sei que vai ter gente que ainda não assistiu, que talvez queira assistir, então não dê um spoiler. Mas de qualquer maneira, o mangá é publicado aqui no Brasil pela Panini, sob o título Ataque dos Titãs. Uma das coisas mais legais de Shingeki no Kyojin pra mim é conhecer a história do mundo ali, conhecer o ambiente do mundo que eles vivem. Mesmo que seja um mundo terrível, que tenha todos esses perigos, essas coisas horrorosas acontecendo, é um mundo muito interessante e eu quero saber mais sobre ele. Eu também gosto muito dessa mistura de conspirações com terror, com ação, com mistério. Eu fico super curiosa pra saber o que vai acontecer em seguida. E eu acho que o anime ele cativa tanto por ser essa coisa da luta totalmente desigual, né? Você tem as tropas de reconhecimento que toda hora morre uma galera e eles estão lutando uma luta que não tem jeito, meio que assim, cada luta você perde um pouquinho mais e é mais desesperada. A última chance de você conseguir vencer, sabe? É uma luta muito desigual e eles realmente dão tudo de si. E até as aberturas do anime passam essa vibe. O tema dessa temporada tinha lá o Sasageyo, Sasageyo, Shinzo, Sasageyo, que eu fico cantando toda vez que toca, porque as músicas de Attack on Titan elas ficam muito na cabeça, tá, gente? Eu chamo de Sasageyo, Sasageyo, a segunda temporada, inclusive. Mas o que quer dizer, né? Shinzo, Sasageyo, quer dizer entregue seus corações, ofereçam seus corações. E meio que é um lema ali das tropas de reconhecimento que eles falam no anime, inclusive. Então é super épico, sabe? É uma coisa de realmente lute com tudo que você tem, que é uma coisa que traduz muito o sentimento dessas tropas no anime. E não é só Sasageyo que é assim, todas as aberturas anteriores também eram nessa vibe. A Gurren no Yumiya, que é
é a primeira abertura, é uma das minhas músicas de anime preferidas até hoje por causa de um cover que eu ouvi que eu achei muito legal, da Goose House, e me fez descobrir a Goose House, inclusive, uns anos atrás. Aí depois eles cantaram músicas de anime que eu gosto e tal. É muito legal esse cover, eu vou deixar aqui na descrição. E se essas aberturas te fazem pensar em coisas militares, em coisas nacionalistas, realmente te faz pensar nisso. E Attack on Titan foi muito criticado, principalmente no primeiro boom do anime, lá em 2013, porque é um anime que coincidiu com um momento muito tenso do Japão, que é um momento que o Japão ainda vive agora, que é de nacionalismo e talvez uma volta do militarismo japonês, que é uma coisa muito polêmica, mas parece que é mesmo uma tendência do atual primeiro-ministro do Japão. Isso seria um tema para outro vídeo, vamos deixar isso quieto por enquanto. Mas de qualquer maneira, essas músicas de abertura, elas reforçam essa ideia dos humanos lutando contra um inimigo e todos têm que se unir e ser fortes, esse tipo de coisa. Vale a pena ver Shingeki no Kyojin e ver se o anime te fisga. Faz que nem eu recomendei, ver os primeiros 10 episódios. Se você não gostar dos primeiros 10 episódios, talvez você não goste do resto mesmo. Mas acho que é legal pra você ver qual é a do anime, você ver as primeiras reviravoltas ali do começo e entender realmente como que o Eren vai participar dessa história. Eu acho que Attack on Titan tem os seus defeitos, que eu falei aqui nesse vídeo, os principais na minha opinião. E eu acho também que mesmo se você ignorar os defeitos, ele não é um anime que é pra todo mundo, mas eu acho que vale a pena ver pra ver se encaixa com os seus gostos. Esse vídeo foi bem em linhas gerais, porque eu não queria dar spoiler nenhum, mas se vocês quiserem eu posso fazer vídeos sobre a primeira temporada, sobre a segunda temporada, vídeos com spoiler. Digam aí nos comentários o que vocês querem que eu fale de Attack on Titan e também de outros animes, quais animes vocês querem que eu comente aqui no canal. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima!